Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai trazer alguns aspectos importantes do governo de Getúlio Vargas na última fase da Era Vargas, que se chamou Estado Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de dar essa moralzinha pra gente, se inscreve no canal porque isso é fundamental, ativa as notificações, quase não sai, né? E também dá essa chuva de like pra gente. Bem, o primeiro fato que é importante a gente lembrar, que Vargas ficou no poder 15 anos. Nesses 15 anos, depois da Revolução de 1930, tá certo? Nós temos ali a formação do governo provisório. O governo provisório que foi até 1934, onde nós temos o estabelecimento de uma Constituição, a qual foi promulgada, né? E fez com que Vargas permanecesse no poder, tá certo? E aí, em 1934, nós abrimos o que nós chamamos de governo constitucional. Esse governo constitucional, ele vai perdurar até 1937, onde nós vamos ter um novo golpe de Estado, fazendo com que Vargas permaneça no poder, e agora com um viés ditatorial. Então são exatamente, né, alguns pontos importantes que a gente vai frisar no Estado Novo de Getúlio Dornelas Vargas. Sem mais delongas, falar que esse período do Estado Novo foi um período marcado por uma Constituição que foi outorgada, ou seja, ela foi imposta, tá? Ela ficou muito conhecida como polaca. Por quê, Júnior? Por quê? Porque ela tinha como base, né, a Constituição da Polônia. Dentre outras medidas, né, nós tivemos ali uma Constituição que determinava plenos poderes ao executivo, colocava o presidente como autoridade máxima, tá certo? Os estados seriam governados por interventores nomeados por Vargas, e Vargas também proibiu qualquer partido de agremiação no Brasil. Belezinha, algumas características aí dessa Constituição de 1987, que ela foi um marco para o Estado Novo varguista. Vargas se apropriou de um plano chamado Plano Coer, né, o qual depois foi descoberto que foi forjado na intenção de decretar o Estado Novo no Brasil. Mas aí, quando foi descoberto que era algo falso, não tinha mais para onde correr. Getúlio Vargas já estava no poder, e agora aquele mesmo cara que em 30 subiu, que abriu populismo no Brasil, estava agora no poder como um ditador, tá certo? Bem, quando Vargas começou, né, iniciou-se o Estado Novo aqui em 37, nós tivemos aqui algumas coisas que foram determinadas nesse período. Nós tivemos ali o fechamento do Congresso, né? Ele também acabou com os partidos, proibiu greves, por incrível que pareça. Getúlio Vargas, que defendia o trabalhismo, que defendia, né, os trabalhadores, mas ele também proibiu as greves, suspendeu a imunidade parlamentar, escolheu prefeitos e governadores, e também criou alguns órgãos de repressão. Dentre esses órgãos de repressão, eu vou destacar aqui a questão do Departamento de Imprensa e Propaganda, que na verdade era uma censura, tá certo? Nesse período de censura também nós tivemos a criação ali exatamente, a Voz do Brasil, que muitos inclusive chamavam a voz do Fala Sozinho, porque quase ninguém ouvia a Voz do Brasil, e parece que hoje, em pleno século XXI, no ano de 2020, não é muito diferente. Mas tudo bem, a gente não está aqui para destacar a Voz do Brasil, e sim que ela foi criada nesse período da ditadura militar varguista. Além também, precisamos destacar a DASP, Departamento Administrativo ao Serviço Público. Na verdade, a partir da década de 1930, com o governo de Getúlio Vargas, o Brasil passa a ser mais burocratizado, para ter uma burocracia maior, até porque nesse momento, né, o aparelho burocrático era um sinônimo de evolução. Não me perguntem por quê, tá? Até porque burocracia, não sei como eles podem associar a algo avançado, né? Porque na verdade só faz travar as nossas instituições, mas são detalhes importantes, né, dos momentos iniciais
da era da era Vargas, sim, mas também do período, né, conhecido como Estado Novo. Nesse período que houve uma repressão muito grande, várias personalidades brasileiras foram presas. Dentre elas a gente pode destacar aí Luiz Carlos Prestes, né, até porque Prestes vai encabeçar o PCB, né, um partido comunista no Brasil, certo? Eu tenho ali também Plínio Salgado, que era o presidente do integralismo no Brasil. A gente já percebe aí que Vargas não sabia se tendia para uma corrente ou para outra. Na verdade, ele não tendia para corrente nenhuma, né? Como eu já falei, não existia partido político nesse período. A gente pode destacar também a prisão de Olga Benário, de Jorge Amado, de Graciliano Ramos, de Raquel de Queiroz, e também ainda assim preso nesse período, por mais incrível que pareça, né, Monteiro Lobato. Então algumas prisões aí que que aconteceram nesse período do Estado Novo, tá? Existem vários cartunistas também, desenhistas da época, que foram presos, tá? Vargas era aquele cara que ele tentava agradar gregos e troianos. Tem uma charge muito engraçada de Vargas, que ele é o cara que faz o incêndio, ele mesmo chama o bombeiro e na verdade o próprio bombeiro é ele. Imagine só esse egocentrismo varguista, o quanto ele era egocêntrico nessa situação política. Vargas era aquele cara que pintava, né, a nossa condição financeira de um jeito, mas na real, como ela realmente era completamente diferente, tá certo? Então Vargas era esse cara muito perfeccionista que trabalhou o Brasil nesse período aí, na verdade transformou-se de um populista para galerinha. Outro detalhe importante que a gente não pode deixar de frisar: no governo de Vargas, isso em 1939, todos nós sabemos, estava acontecendo lá na Europa, né, a Segunda Grande Guerra Mundial, e Vargas, logicamente, foi convidado a participar depois do momento que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, na verdade, nós temos ali a fundação da Força Expedicionária Brasileira. Vargas, com isso, conseguiu, né, algum recurso, algum dinheiro para que ele pudesse investir na indústria de base no Brasil. Então, nós tivemos aí alguns militares que participaram junto com a Tríplice Aliança na Segunda Guerra Mundial. Lembrar, eu não vou entrar nos pormenores aqui do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas lembrar que as tropas brasileiras ficaram concentradas nas batalhas junto aos italianos, beleza? Monte Castelo, dentre outras batalhas aí que ficaram muito conhecidas. O seguinte, quando Vargas conseguiu esse dinheiro, ele começou a idealizar algumas siderúrgicas no Brasil, tá certo? Lembrar também, nesse período, ainda voltando um pouquinho a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que surgiram alguns ícones, né, que evidenciaram a política da boa vizinhança. Destaque aí para a figura de Carmen Miranda, tá, que foi um grande ícone nessa política da boa vizinhança entre Brasil e Estados Unidos. E também o surgimento da CSN, ou Companhia Siderúrgica Nacional. Além do mais, nesse período também, com esse, vamos dizer assim, agrado que os norte-americanos deram para participar aqui, para ter acesso a algumas bases militares, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, porque era ponto, né, vamos dizer assim, abastecimento ou reabastecimento para as tropas americanas. Antes de ir para a Europa, eles passavam aqui no Nordeste, reabasteciam e aí sim cruzavam para a Europa. Então por isso que foi tão estratégico e importante, né, a visão, a entrada do Brasil na Segunda Grande Guerra Mundial. E com esse dinheiro que foi, né, angariado, conquistado aí, Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional e também a Vale do Rio Doce. Professor, aquela Vale das destruições, das situações que nós tivemos aí, né? Sim, com certeza, de todos esses desastres ecológicos aí, ambientais que nós já tivemos envolvimento dessa siderúrgica, que não é mais nacional, infelizmente, mas é a Vale do Rio Doce que eu estou falando, sim. E aí o que é que acontece? Lembrar também que nesse período, né, Vargas vai trabalhar muito a questão da propaganda, até porque, como a gente sabe, o governo de Vargas em 37, ou a partir de 37, é um governo que se parece muito com os governos totalitários da Europa.
E aí a política, né, é a política de fazer muita propaganda. Essas propagandas vão ser aí a base para a conquista de novos seguidores, tá certo? A figura de Vargas ela é muito associada à questão do trabalhismo no Brasil, tá? Vargas era aquele cara que começou a trabalhar desde os pequenininhos, na educação básica. Vargas entregava cartilhas, né, nas escolas para que todos, principalmente os menores, pudessem entender e saber quem era Getúlio Dornelas Vargas. Então a gente percebe aí como havia uma preocupação grande nessa parte da propaganda. Não é por menos que existiu ali um departamento exclusivo, tá, só para trabalhar com a imprensa e a propaganda. Detalhes importantes é sempre relacionar a figura de Vargas com o trabalhismo, né? Vargas empreendeu aí várias reformas trabalhistas, tá certo? A gente não pode negar isso. O próprio dia 1º de maio até hoje, né, é uma alusão a esse trabalhismo, né, colocado como dia do trabalho. E toda vez que a gente fala em trabalhismo, a gente precisa lembrar de tudo que foi criado por Vargas nesse período, certo? Jornada diária de 8 horas, a proibição do trabalho de menores de 14 anos e o trabalho noturno aos menores de 18, igualdade salarial entre homens e mulheres, proibição do trabalho de mulher, proibição do trabalho da mulher 6 meses antes e depois do parto. Tudo isso aí, férias remuneradas, foram reformas trabalhistas que foram empreendidas nesse governo de Vargas e que só foram legitimadas a partir de 1943 com a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT. A CLT também foi criada nesse período aí de Getúlio Vargas, mas Vargas acabou sofrendo muitas pressões, tá? No final da década de 40, né? Em meados da década de 40, principalmente, sabe por quem? Pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos era um exemplo de uma democracia liberal e, no entanto, estava, né, ajudando ali com a aliança com um governo que não condizia com o seu idealismo, com a sua ideologia. Então houve uma pressão muito grande e Vargas acabou renunciando, certo, à presidência da República. Mas Vargas sabia que ele era um cara altamente popular e que, se tivesse outra oportunidade, com certeza ele voltaria ao poder no Brasil. E foi assim que aconteceu. Vargas renuncia, tá? E, como se fosse um filme, Vargas dá meio que uma resposta, né? Vargas, em 45, ele renuncia do cargo. Nesse mesmo ano ele se candidata a senador, tá certo? E passa 5 anos no poder. Nesse momento no Brasil nós vamos ter no poder Eurico Gaspar Dutra, que são cenas para os nossos próximos capítulos, e Vargas permanece como senador. Quando chega em 50, né, todo mundo já esperava, Vargas volta a se candidatar a presidente e sobe de novo nos braços do povo ao poder. Belezinha, galerinha? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar essa chuva de like, se inscreve no canal, porque isso é fundamental, e ativa as notificações. Valeu! Beijo do gordo pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!